No contéis con gozo y paz, aquí las luchas seguirán, mas cuando vuelva el Salvador, eterno fin tendrá. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Entonces nuestro hogar será la tierra nueva eterna. La muerte nunca entrará, pues todo es inmortal. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Hola mis amigos, qué música bonita. Alabado sea el Señor por esta música que acabamos de cantar. Assim que eu quero saludar a todos, agradecer-lhes muito porque estamos conectados através desse culto e através desse tema que tendremos neste momento. Um abraço para cada amigo querido que acompanha este tema em Equador, em Chile, em Bolívia, em Peru, em Argentina, Paraguai, Uruguai, Brasil e toda a Sudamérica e todo o mundo. Um abraço e bendições para todos. Antes de seguir para o tema, vamos fazer uma oração. Por favor, vamos a orar. Padre querido, alabamos tu nome, Senhor, porque nesse momento estamos delante de tu presença para escutar tu voz e para conhecer um pouco melhor acerca das profecias e acerca de tus planos para nossa vida. Eu te pido, Padre, que derrame tu graça e tu Santo Espírito sobre cada família, sobre cada pessoa, sobre cada um de nós outros, em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado para todos. Bendiciones para todos. Bueno, eu tenho uma informação importantíssima. Esta noite, eu estarei predicando com o Quarteto Arautos do Rei, em vivo, por la TV, Rádio Nuevo Tiempo, por toda a rede Nuevo Tiempo de comunicação. E também por las redes sociais. Assim que esta noite, eu te espero, meu amigo querido, para que participes comigo de la Semana Santa. Amor escrito com sangue. Será uma semana muito especial. Tendremos uma semana impressionante e seguramente o Senhor tendrá um mensagem para cada um de nós outros. Invite a seus amigos, invite a seus familiares, a outras pessoas para que estejam conectadas com nós outros por toda a semana. Começaremos esta noite e vamos seguir até o próximo domingo, dia 12, que é o dia de Páscoa. Está bem? Eu conto com tu participação, com tu apoio e com tu presença nesta Semana Santa especial. Bueno, el tema de hoy es Todavía existe esperanza. Y es un tema importantísimo porque tiene que ver con lo que estamos viviendo en Sudamérica y en todo el mundo. Así que yo te invito, por favor, a tomar su Biblia y para abrirla conmigo en el libro de Amós. Amós es un libro del Antiguo Testamento y es un libro profético. Así que vamos a leer el capítulo 8, versículos 11 y 12. Escrito está: Vienen días, dice Dios el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra del Señor y no la hallarán. Qué texto impressionante, ¿no? Aqui temos uma profecia e queremos explicar que significa esta profecia, qual é o mensagem do Senhor
para nosotros a través de ese tema. Así que ponga atención, por favor, esté atento a cada detalle que vamos a explicar a partir de este momento. Para entender mejor esse texto, necessitamos saber um pouquinho acerca deste livro de Amós e acerca do profeta, para ter um contexto e então quedará mais fácil para compreender o capítulo e os versículos que acabamos de ler. Bueno, algumas informações. Este é um livro de natureza profética. É um livro de profecias. Nós poderíamos dizer um apocalipse. Ou seja, Apocalipse de Amós, porque é um livro que tem essa característica. ¿Está bem? Agora, outra informação importante. Esse livro é um livro que trabalha temas para os dias do profeta e para nossos dias. Alguns temas são polêmicos, mas são verdadeiros, são reais, são importantes. Por exemplo, vou destacar 3 pontos claves que aparecem nesse livro. O ponto número 1 é a idolatria. O profeta Amós trata desse tema da idolatria e ele disse que a idolatria é pecado. Não importa qual é o tipo de idolatria, se é a idolatria de uma pessoa, de um artista, de um cantante, de uma pessoa famosa, ou de uma estátua, de uma imagem, ou de um astro, ou de qualquer outra coisa, qualquer objeto, qualquer tipo de idolatria, o profeta menciona, é pecado. Esse é um tema que aparece nesse livro. Outro tema clave desse livro é o profeta trabalha um pouquinho acerca da injustiça social. Injustiça social era um problema para os dias do profeta e sigue sendo um problema em nossos dias. Sabemos que há uma injustiça social porque há uma situação onde poucas pessoas têm muito dinheiro e muitas pessoas não têm quase nada. Assim que esta vida e este mundo é injusto. E é uma situação complicada, porque para o profeta, a injustiça social é tão pecado quanto a idolatria. Outro ponto interessante que aparece nesse livro é o que chamamos de formalismo religioso. Quando as pessoas estão mais preocupadas com a aparência, com a forma, do que com a essência, com a vida real, verdadeira. Ou seja, há uma situação onde muitas pessoas vivem uma vida cristiana ou religiosa solo de aparência, solo de forma. Nós necessitamos ter pessoas que são verdadeiras, que mostrem uma coerência entre o que predicas e o que vives. Ou seja, há que haver uma coerência entre a teoria e a prática, entre o discurso e a vida real durante os dias em que vivemos. E o profeta chama a atenção para o peligro de cair nesta trampa, nessa situação pecaminosa, que é o formalismo religioso. Outro ponto interessante para ter uma ideia acerca do livro é que este livro foi escrito aproximadamente no ano 750 a.C. E o profeta Amós era uma pessoa simples del campo, era um campesino. E este homem, que era simples del campo, tinha um trabalho simples, pero importante. Ele trabalhava com higos, plantava higos e cosechava higos. E também trabalhava com ganados. Ou seja, estou falando de uma pessoa muito simples, um campesino, um homem de campo. E este homem simples foi chamado por el Senhor para ser um profeta e para ter um ministério impressionante e maravilhoso. Há um detalhe interessante aqui. Porque antigamente, quando as madres tinham seus filhos, normalmente poniam um nome que tinha um significado interessante, um significado espiritual. E nesse caso de Amós, seu nome significa cargador de fardos. Aunque não pareça tão bonito, pero tem um significado interessante e tem uma importância maior. Porque cargador de fardos é uma referência, é uma indicação, é uma conexão com o ministério de Cristo. Ou seja, o ministério do profeta Amós é uma indicação, ele apunta para o ministério de Cristo. Porque o verdadeiro cargador de fardos é Cristo Jesus, como aparece em Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30. Quando Cristo oferece para carregar nossos fardos e oferece seus fardos que são suaves para nós. Assim que o ministério de Amós era uma referência, uma indicação ao ministério de Cristo Jesus. Por isso, carregador de fardos. Este livro
tem um texto interessantíssimo. É um texto conhecido por todos, só que muitas vezes não prestamos atenção nesse contexto todo em que estamos vivendo. Mira o que disse Amós capítulo 3, versículo 7. Dice, nada hace Dios, el Señor, sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Em outras palavras, todo o que está passando neste mundo atualmente já estava profetizado. E todo o que está por passar, por venir, também está profetizado. Ou seja, nada vai passar neste mundo sem que o Senhor avise com antecipação. Ou seja, as profecias bíblicas apuntam, indicam lo que está por passar, lo que está por venir. Eso es lo que dice el profeta Amós en el capítulo 3, versículo 7. Por ejemplo, el coronavirus, esta pandemia que está en el mundo, eso ya estaba profetizado. Quando vamos para Lucas capítulo 21, versículo 11, aí encontramos a profecia. Quando vamos para Mateus capítulo 24, versículo 4 al 8, aí encontramos a profecia. Quando vamos para a segunda a Timoteo, el capítulo 3, versículo 1 al 5, encontramos a profecia. Ou seja, a Bíblia revela, a Bíblia cuenta, a Bíblia muestra lo que está passando ahorita e lo que está por venir, lo que está por passar. Ou seja, de alguma maneira é importante saber que a profecia bíblica se está cumprindo. E hoje, mais que nunca, se cumpre delante de nós, delante de nossos olhos. Assim que, meu amigo e minha amiga, há que poner atenção, porque o profeta Amós, inspirado por el Espírito Santo, muestra-nos lo que está passando e lo que está por suceder, lo que está por venir. ¿Está claro? Bueno, agora temos que entender pouquinho melhor o texto que acabamos de ler, que é o texto de Amós capítulo 8, versículos 11 e 12. Vou ler o versículo 11 uma vez mais. Dice, vienen días, dice Dios el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. ¿Qué significa esta profecía? ¿Qué mensaje tiene Dios para nosotros en estos días de virus, de pandemia, de problemas, de luchas? ¿Qué mensaje tiene Dios para nosotros? Aquí en este versículo 11, el profeta utiliza dos palavritas que são palavritas claves. São dois elementos claves. Ele utiliza a palavra pan e a palavra água. Claro que o profeta está tratando de detalhes profundos. Então, para entender o que é sobrenatural, temos que entender o que é natural. Para compreender o que é profético, o que está por venir, temos que analisar a partir de lo que nós conhecemos. E então, analicemos os dois elementos básicos mencionados aqui, pan e água, ok? De acordo com a Bíblia, el pan es una referencia a Cristo Jesús. En Juan capítulo 6, versículo 48, Cristo es el pan de vida. Cristo dice, yo soy el pan de vida. Entonces, el pan mencionado por el profeta Amós es una referencia a Cristo Jesús. ¿Está bien? El pan se refiere a Cristo. Y cuando el profeta menciona agua, es una referencia al Espíritu Santo. Se vamos para Juan capítulo 7, 37 al 39, ou se vamos para Juan capítulo 4, em la história da mulher samaritana, encontramos a referência clara de que a água é um símbolo do Espírito Santo. Incluso podemos recordar e mencionar que há outros símbolos do Espírito Santo na Bíblia: água, fogo, viento e la paloma. E há outros símbolos mais, pero estes são os mais conhecidos. Então, quando o profeta menciona pan e água, ele está fazendo uma referência ao ministério de Cristo e ao ministério do Espírito Santo. ¿Está claro, amigo? ¿Está claro, amiga? Bueno, então o profeta está tratando de los dois ministérios, de Cristo e do Espírito Santo. E quando o profeta disse que vienen dias em los quales el Senhor enviará hambre a la tierra, hambre e sed, o profeta se refere a uma intervenção divina. Ou seja, o Senhor hará uma intervenção na terra. Não é uma intervenção política, não é uma intervenção humana, não é uma intervenção financeira, não é uma intervenção qualquer, é uma intervenção divina. ¿Por quê? Porque aqui é uma referência a los ministérios de Cristo e do Espírito Santo. Então,
quando ele menciona hambre e menciona sed, é uma referência ao final do ministério de Cristo e o ministério do Espírito Santo. Em outras palavras, nesse momento Cristo está no cielo, no santuário celestial, à la derecha del Padre. E que hace Cristo neste momento? Cristo hace intercessão por nós. É mediador, é abogado. E esse é o ministério de Cristo atualmente. Está trabalhando como intercessor. E o profeta Amós está dizendo que esse ministério de intercessão terminará, se acabará. E o profeta também se refere ao Espírito Santo. O Espírito Santo está na terra. E de acordo com Gênesis capítulo 6, versículo 3, sabemos que o Espírito Santo não contenderá, não trabalhará para sempre em la vida humana. Ou seja, o ministério do Espírito Santo terminará. A Bíblia diz: mi espírito não contenderá com o homem para sempre. Então, o profeta Amós menciona que um dia Cristo terminará sua obra no santuário celestial e o Espírito Santo terminará sua obra aqui na terra. Isso diz o profeta. E quando este dia chegar, quando Cristo sair do santuário, quando o Espírito Santo terminar sua obra aqui na terra, então se cumprirá a profecia de Amós. Porque um dia, muito pronto, pero muito pronto, Cristo se levantará no santuário celestial. E Cristo levantará sua mão direita. E Cristo dirá: hecho es, ou hecho está. E Cristo saldrá do santuário. Quando Cristo sair do santuário, então aqui na terra, o Espírito Santo também levantará sua mão e dirá: hecho es aqui também, hecho está aqui também. E o Espírito Santo termina sua obra aqui na terra. É uma doble ação. Cristo termina sua obra allá e o Espírito Santo termina sua obra acá. E isto nós chamamos de cierre de la puerta de la gracia. ¿Lo ves? ¿Está claro? Esto es lo que dice el profeta Amós. Entonces, cuando ese día llegar, cuando la profecía se cumplir, Cristo sale del santuario, el Espíritu Santo termina su obra aquí en la tierra y se cierra la puerta de la gracia. Y a partir de este momento, varias otras profecías se cumplirán. Les voy a mencionar algunas. Una profecía que se cumplirá en este momento, ya mencioné, es el cierre de la puerta de la gracia. La otra sería Apocalipsis capítulo 22, versículo 11, que dice: la persona que es sucia, siga ensuciándose. Y la persona que está impura va a seguir impura. Y la persona que está en pecado va a seguir en pecado. O sea, la persona va a seguir de la manera como se encuentra. En otras palabras, no habrá conversiones, no habrá más cambios. ¿Por qué? Porque la puerta estará cerrada, porque Cristo ya no intercederá más, porque el Espíritu Santo tampoco trabajará más. Entonces, se cumplirá Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Outra profecia que me gostaria mencionar é Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7 encontramos que os ángeles estão deteniendo os ventos, que é uma proteção para o planeta. E quando Cristo sai do santuário, quando o Espírito termina sua obra em la terra, então os ángeles de Apocalipse capítulo 7 soltarão os vientos. E justamente neste momento se cumprirá outra profecia, que é a profecia de Apocalipse capítulo 16. Ou seja, cairão sobre a terra as 7 últimas plagas. As plagas cairão a partir do momento em que os ángeles soltem os ventos e quando Cristo termine sua obra no santuário celestial. Isso é impressionante. É increíble. E outra profecia que se cumprirá justo neste momento é Mateus capítulo 24, versículo 14, que diz: esse evangelho del reino será predicado em todo o mundo e então vendrá o fim. Em outras palavras, a predicação do evangelho terminará. O evangelho alcançou ao mundo inteiro.
Entonces, estas son algunas de las profecías que se cumplirán justo con la profecía de Amós, capítulo 8, 11 y 12. ¿Está claro, mi amigo? ¿Está claro, mi amiga? Y es importante saber que este día del cumplimiento de la profecía de Amós y el cumplimiento de las otras profecías está muy cerca. Muy cerca. No sabemos cuándo, pero está cerca. Y todo esto va a pasar antes que venga Jesús. Y si Cristo pronto vendrá, seguramente que esta profecía se cumplirá más temprano todavía. O sea, la profecía de Amós se cumplirá antes que venga Jesús. Y entonces estamos cerca de esto. ¿Está claro, mi amigo? Lo que está pasando en el mundo, en el Sudamérica y en el mundo, con el nuevo coronavirus, lo que está pasando con la pandemia mundial, está mostrando que la puerta de la gracia está por se cerrar. Está mostrando que el fin está cerca, que llegamos al fin y que pronto Cristo vendrá. Pero antes que venga Jesús, el Señor está dando oportunidades para nosotros, oportunidades para arrepentimiento, para conversiones, para bautismos, para cambios, para empezar una vida nueva. Esta pandemia mundial es para llevar a los seres humanos a una reflexión. Claro que la pandemia no es obra del Señor, es una obra del mal. Solo que el Señor está llamando la atención de la humanidad para una reflexión profunda, para un análisis, para saber por qué está pasando esto. ¿Qué significa todo esto? Amigo, el mundo va a seguir siempre peor, porque va a pasar esta pandemia, terminará el coronavirus y después vendrá otra cosa, otro problema, otra enfermedad, otra corrupción, otro escándalo, otra situación complicada. O sea, el mundo es un mundo pecaminoso. Y por vivir en un mundo pecaminoso, vamos siempre pasar por luchas y problemas. Y es importante que sepas que todo esto está profetizado y otras profecías más están por cumplirse. Y tú y yo necesitamos tomar una decisión y empezar una vida nueva mientras tanto. Porque no sabemos cuánto tiempo tendremos. ¿Está claro, mi amigo? Entonces, la palabra del Señor menciona esta profecía increíble de Amós capítulo 8, 11 y 12. Mi amigo, es importante saber que cuando Cristo terminar su obra en el santuario celestial, cuando el Espíritu terminar su obra acá, cuando todo esto se cumplir, entonces habrá hambre y sed. Las personas quedarán desesperadas, angustiadas. Habrá un tiempo de angustia, porque las personas que no aceptaron a Cristo, que no entregaron su vida al Señor, estarán desesperadas buscando una palabra de paz, una palabra de perdón, una palabra de reconciliación, una palabra de salvación y no encontrarán. ¿Por qué? Porque la puerta estará cerrada, porque Cristo no intercederá más, porque el Espíritu Santo ya no estará más trabajando ni tocando el corazón. Entonces habrá hambre y sed, una desesperación. Y la Biblia dice en Amós capítulo 8, versículo 12, así, irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra del Señor y no la hallarán. ¿Sabes por qué? Porque cuando llegar este momento, personas estarán buscando una palabra, un mensaje, una oportunidad más. Mi amigo, ¿sabe lo que pasa? Este libro tiene poder, es un libro poderoso, pero el poder de ese libro viene del nombre de Jesús, de la sangre de Jesús, del ministerio de Jesús y del ministerio del Espíritu Santo. Y cuando esos dos ministerios se acaben, cuando terminaron los dos ministerios, entonces este libro solito ya no puede hacer nada. Entonces las personas estarán buscando una palabra de paz, pero sin la intercesión de Cristo, eso no existe. Sin la obra del Espíritu Santo tampoco existe. O sea, no hay paz, no hay esperanza, no hay nada sin Cristo y sin el Espíritu Santo. Y las personas angustiadas estarán buscando en todo el mundo, quizás en otro país, en otro continente. Dice la Biblia, las personas irán errantes de mar a mar,
viajando para países distintos para buscar um predicador, um mensaje, quizás um sermão por la televisión o por la radio o por internet. Pero eso ya no existirá más, porque la puerta estará cerrada y porque el Espíritu Santo ya no actúa y tampoco Jesús. Entonces habrá un tiempo de hambre y de sed, como dice la profecía. Pero yo tengo una buena noticia. La mejor noticia de la semana, la mejor noticia de la vida tengo yo. Te voy a dar. La noticia que tengo es que todavía existe esperanza. ¿Sabes por qué? Porque Cristo todavía intercede. Porque el Espíritu Santo todavía trabaja. Porque nosotros estamos aquí. Hay oportunidades de salvación, de arrepentimiento, de conversión. Entonces yo te invito a leer conmigo otro texto. Vamos para Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 6. Vamos a ver lo que dice el texto bíblico. Mateo 5, 6. Escrito está: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¡Wow! ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Vamos a analizar. Esse texto hace parte del sermón del monte de Cristo Jesús. Cristo predicó un sermón y ese texto hace parte de su sermón. Entonces, para Cristo, bienaventurados los que tienen hambre y sed. Felicitaciones para los que tienen hambre y sed, para Cristo. Pero para nós es un problema tener hambre y tener sed, porque para nós las personas estarán buscando la palabra y no hallarán. Mientras tanto, Cristo dice: felices los que tienen hambre. Felicitaciones para los que tienen hambre, porque serão saciados, diz o texto. Serão bendecidos, diz o texto. Como entender os dois textos? Parece que há uma contradição. Não há contradição. É que o texto de Cristo em Mateus se refere a los dias atuais, a hora quando a porta da graça está aberta. Mientras tanto, Amós, su texto é uma referência ao futuro, quando a porta da graça estará cerrada. Então, para nós, ter hambre e ter sed significa perdição. Mientras tanto, para Cristo, para os dias atuais, ter hambre e sed significa salvação. Por isso, o tema desse sermão é: todavia existe esperança. ¿Sabes por quê? Porque Cristo todavía intercede, porque el Espíritu Santo todavía está trabajando, por eso todavía existe esperanza. Entonces, mi amigo, yo te pregunto, ¿qué es que da sabor a la comida? ¿Qué es que da sabor al alimento, a la comida? A ver, respóndeme, a ver. El tempero, ¿qué sería? No. Pode ser para a comida material, pero para a comida espiritual e en el contexto de la material para la espiritual. ¿Sabe lo que es que da sabor a la comida? Es el hambre. El hambre es que te lleva a comer con gusto, con alegría, la comida se queda más deliciosa todavía. La delicia de la comida, el sabor de la comida es por el hambre que sentimos. Quando temos hambre, amigo, a comida pode ser simples, aunque seja pancito com uma manteiguilla. É uma delícia, sim ou não? Pancito seco com água é uma delícia, porque o hambre nos leva a comer como leão. É assim ou não é assim? Agora, se nós estamos llenos, estamos satisfeitos, não temos hambre, tampouco sede. Aunque tenhamos banquete de rei, se não temos hambre, isso não significa nada. Igual passa com o água. É assim ou não é assim? Mi amigo, ¿sabe lo que nós esperamos de ti e lo que o Senhor espera de nós? É que tengamos hambre e sed de Cristo, de Bíblia, de perdão, de reconciliação, de salvação, del cielo,
Hoy todavía existe esperanza, pero tenemos que tener hambre y sed de las cosas espirituales. ¿Sabes por qué una persona mira este programa, esse tema, e se queda feliz, contento e diz, uau, que sermão, que programa, que mensagem? E outra pessoa diz, não, isso para mim não significou nada, porque se eu já conosco, não sei que coisa, papapá, pipipi, papapá. ¿Sabe qual é o problema? O problema é que muitas vezes a pessoa frequenta uma igreja, ou quizás prende a tele, ou sua computadora, acompanha um sermão como este, pero esta pessoa está llena de si mesma, de seus conhecimentos, de suas filosofias, de suas ideologias, de seus conceitos e preconceitos. Então, o sermão, o programa, aunque seja um banquete espiritual, para essa pessoa não significa nada, porque o tipo está lleno de si mesmo, de seu egocentrismo. Ou seja, de suas filosofias, de suas ideologias. Aí está o problema. Felizes os que têm hambre e sede de justiça, de Cristo, do Espírito Santo, de Bíblia e de salvação, serão saciados. Meu amigo e minha amiga, esta semana, a Semana Santa, eu estarei cada noite predicando aqui, em vivo, com o Quarteto Arautos. E será a grande oportunidade para que busquemos amigos, familiares, para que conozcan esse Deus maravilhoso. Porque a porta da graça sigue aberta e teremos que aproveitar esse momento. O momento em que estamos vivendo é um momento clave, é um momento solene, é um momento de cumprimento da profecia, é o momento em que Cristo está tocando nosso coração através de seu Santo Espírito. Assim que, meu amigo, eu conto contigo para que multipliquemos esperança, para que multipliquemos a propaganda, para que mais pessoas neste país acompanhem a Semana Santa. Amor escrito com sangue é um mensagem de graça, é um mensagem de profecia, é um mensagem de salvação. Eu necessito que cada um de vocês aproveite comigo a oportunidade, conforme a profecia, de que a porta todavia está aberta, de que há salvação todavia, de que há perdão todavia, de que há misericórdia todavia. Eu conto contigo para esta Semana Santa, onde o poder de Deus hará maravilhas. Amém? Alabado seja Deus. Pero nesse momento, eu quero conversar contigo que se apartou da igreja, uma pessoa que está lejos da igreja. O Senhor te chama, te busca, toca tu coração. Tu que todavia não ha entregado o coração a Cristo, esse é o momento de hacerlo. Porque todavia existe esperança e o Senhor tem um plano para ti e para tu família. Abra tu coração, permita a Cristo que entre em tu vida. Abra tu coração, entregue tu vida ao Senhor, entregue tu coração ao Senhor, entregue todo ao Senhor. E o Senhor obrará de forma poderosa em tu coração. Amém? Eu quero orar por ti e por tu decisão. Por favor, vamos a orar. Padre querido, graças porque a porta da graça todavia está aberta. Te pido, Senhor, em nome de Jesus, que bendigas esta pessoa, esta família, este hogar, para que a partir de hoje esta pessoa realmente entregue sua vida ao Senhor e que a partir de hoje empecemos uma semana de vitória em la Semana Santa, onde muitas pessoas entregarão suas vidas ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Existen tantos amores en la vida,
pues fue amor escrito con sangre, amor ya concebido en dolor, dolor de abandono, dolor de rebeldía atroz. Fue ese amor escrito con sangre que nos libró de muerte eterna, y todo fue pagado. La cruz fue la señal